Assim nos diz a palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que dissestes. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até um dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Queridos, o tema dessa mensagem é a panela e a botija. Utensílios que essa mulher relata ao profeta Elias que tinha em sua casa, com um pouco de alimento, um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na sua botija. Vamos perceber na história que nesse período em que o profeta Elias ele vai encontrar com a viúva de Sarepta, quem reinava em Israel era o rei Acabe, e Asa reinava em Judá. Nesse tempo os reinos eram divididos. Acontece que Acaz fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor manda o profeta Elias para falar com Acaz que a terra ficaria seca ou não choveria por 3 anos. 3 anos sem que houvesse chuva na terra. E depois de Deus dar essa ordem para o profeta Elias, ele diz que era para Elias sair da região que ele estava e ir para um ribeiro, e lá ele seria sustentado por corvos. Só para a gente entender, o nome do profeta Elias significa Javé é Deus, ou Yah El, Javé é Deus. Ele é natural de Tisbe, numa vila de Gileade, e recebe do Senhor essa ordem para sair e ir para junto ao riacho de Querite, próximo ao rio Jordão, onde ele é sustentado por corvos. Mas chega uma hora, por não haver chuva naquela região, esse riacho também seca. E aí Deus pede para que o profeta Elias ele saia deste lugar e se dirija então à cidade de Sarepta, e lá ele vai encontrar com uma viúva que Deus iria
pedir ou iria fazer com que aquela viúva sustentasse o profeta. E aí nós vemos, queridos, e vamos comentar um pouco a respeito, que a vida daquela viúva houve uma mudança drástica no momento que ela encontra o profeta. E aí nós vemos os primeiros versículos que Deus ele diz para Elias, versículo 8, veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então, Elias sai da onde ele estava e vai para Sidom, e lá ele encontra com uma mulher viúva, sendo direcionado por Deus, encontra com uma mulher viúva que estava à porta da cidade pegando alguns pedaços de madeira, alguns cavacos, para comer o resto de comida que ela tinha na sua casa. Mas quando esta mulher encontra com o profeta de Deus, o profeta do Senhor, o profeta direcionado pelo Senhor, ela tem uma experiência que ela jamais iria imaginar. E nessa conversa com o profeta lhe pede um pouco d'água e ela já sai para buscar água, porque buscar água, isso poderia ter muita facilidade de se pegar. E qual é o problema de se dar um copo d'água para um profeta? Facilmente ela faria isso. Mas o profeta também lhe pediu outra coisa, pediu um pouco de comida. Ela disse, olha, comida eu não tenho, porque estou só eu e o meu filho, nós temos um pouco de comida, nós temos um pouco de azeite, um pouco de farinha, e nós comeremos e nós morreremos. Só que estava diante dela um homem de Deus. Um homem que Deus estava com ele. E consequentemente, Deus iria trabalhar na vida dela também. E eu digo nesta situação, queridos, que nós devemos estar com Deus. Ou devemos estar com pessoas que andam com Deus. Elias andava com Deus. Deus direcionou Elias para ir até a Sarepta e encontrar com aquela viúva, e Deus já disse que lá eu farei com que uma viúva te dê provisão. Então Deus já estava nos planos de Deus que Elias estivesse encontrando com aquela viúva. Nós devemos estar com Deus. E o profeta Elias, acatando uma ordem de Deus, vai para Sarepta. Só para a gente entender, o povo de Sidom, onde aquela mulher morava, eles adoravam o deus Esmu, e faziam festas de fertilidade. Ela não conhecia o Deus do profeta Elias, mas ela já tinha ouvido falar. Porque quando Elias encontra com essa mulher, Elias lhe mostrou que o Deus que ele servia. E ela disse, quando ela responde a Elias que ela não tinha comida, ela fala, tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada em minha casa. Então ela já tinha ouvido falar do Deus de Elias, já tinha identificado que Elias era um israelita, e por ter identificado que Elias era um israelita, ela segue em frente para fazer aquilo que Elias havia pedido de acordo com a palavra de Elias. Vamos olhar para a situação daquela viúva. Sozinha, com filho, não tinha quem trouxesse a provisão para sua casa, ou corresse atrás daquilo que ela necessitava. Ela tinha apenas um pouco de comida em sua casa, que ela declara que ela iria comer e depois ela iria morrer. Ela ia preparar um pouco para ela, um outro pouco para o filho, e depois não tinha de onde tirar. Uma situação desesperadora.
desesperadora a situação dessa mulher. Mas a sorte dessa mulher muda quando ela encontra o profeta Elias. Porque o profeta Elias mostrou que através de Deus nós podemos ter segurança. E nós devemos estar com Deus ou com alguém que seja da parte do Senhor, porque em Deus nós temos segurança. E nós vemos o versículo 13 e o versículo 15, que diz assim: não temais, profeta Elias dizendo, vai e faze o que dissestes, mas primeiro fazes para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. E no versículo 15 diz, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Deus nos dá segurança. Quando nós estamos com Ele, Ele nos dá segurança, mesmo quando os recursos são escassos. E nós devemos sentir segurança no Senhor, mesmo quando a situação é desfavorável, quando os recursos são escassos. Aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite na sua botija, um pouco de farinha em sua panela. Não tinha como buscar recurso, porque a terra toda estava debaixo de uma seca. Como o profeta Elias tinha profetizado, por causa da maldade do povo de Israel, a terra estava diante de uma grande seca, não tinha comida. Era comer e morrer. Essa era a situação daquela mulher diante do profeta. Mas quando o profeta chega na casa dela, quando o profeta se apresenta e ela reconhece que ele é israelita, ela faz de acordo com a palavra do profeta e faz a comida para ele, para ela e para o seu filho. Os recursos eram totalmente escassos. Ela não tinha condições de buscar mais. Mas de acordo com a palavra do profeta, ela fez aquilo que ele tinha dito. Veja, queridos, que nós podemos chegar a situações em que nós não temos de onde tirar, não tenho aonde buscar, não tenho o que fazer. Aonde eu vou fazer? Aonde eu vou buscar? Devemos ter segurança em Deus e não troca com Deus, não é troca com Deus. Olha, faça esse voto que Deus vai te abençoar. Não é isso. Não devemos ter segurança com Deus fazendo troca. Faça um voto. Não é isso. Devemos ter segurança com Deus pelo que Ele é. Porque Deus é o Deus da provisão. Não querer fazer trocas com o Senhor. Deus, Ele nos sustenta pelo que Ele é, pelo amor que Ele tem, pelo teu nome, pela misericórdia que é característica dEle. Não é porque eu sou bom, não é porque eu dou dinheiro, não é porque eu troco alguma coisa. Não é nada disso, é porque é dEle. Deus é Deus. E em tempos de situações difíceis, de escassez, aquela mulher está diante do profeta. E diante do profeta, ela vê o milagre da multiplicação. Ela alimentou o profeta, alimentou o seu filho, alimentou a si mesmo e viu que a sua botija não faltou o azeite, que a sua panela não faltou a farinha. Tenha segurança no Senhor, tenha segurança em Deus. E essa mesma mulher, ela declara no versículo 12, que diz, olha, nós temos tão pouco, mas tão pouco, e não temos de onde tirar, que só nos resta comer o resto, isso que nós temos, e depois nós vamos morrer. Depois nós morreremos de fome. E nós vemos, queridos, na história, que esta mulher, ela não morreu de fome. Assim como aqueles que são cuidados por Deus também não morrerão de fome. Não serão desamparados. Porque o Senhor nosso Deus é um Deus que cuida. É um Deus que sara.
é um Deus que sustenta. Nós comeremos, diz ela ao profeta, e depois nós morreremos. Deus nos dá segurança, mesmo quando achamos que o nosso fim é a morte. Nosso fim é a destruição. Deus nos dá segurança. Se nós estivermos com Ele, nós devemos estar seguros, queridos. Assim como aquela mulher, a partir daquele momento, de que havia uma incerteza, ou havia apenas uma certeza da parte dela: eu vou comer e vou morrer. Olha, as coisas não vão ficar muito boas daqui para frente, mas a partir do momento que o homem de Deus, ele se apresenta, que ele começa a fazer parte da vida daquela mulher, Deus começa a agir na vida daquela mulher e fazer o milagre da multiplicação. Deus nos dá segurança e nós devemos estar com o Senhor. E Deus nos dá segurança, e muito mais que isso, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Veja que quando Deus fala com o profeta, lá no versículo 9, Ele diz assim, ó: vá até Serepta e ali eu ordenarei que uma mulher viúva te dê comida. Deus já estava preparando o lugar para o profeta ficar. Deus já estava preparando a pessoa. Chegando à porta da cidade, o profeta já encontrou com aquela mulher que estava pegando lenha para fazer a sua última refeição. Mas Deus já tinha um propósito na vida daquela mulher, porque Ele queria trabalhar na vida dela e mostrar algumas coisas que só o nosso Deus consegue fazer. Versículo 15 e também no versículo 16 eu estarei lendo. O Senhor diz, o profeta diz o seguinte: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus, através do profeta Elias, ensina para aquela mulher que Ele é o Deus da provisão. O profeta Elias fala para aquela mulher viúva: olha, mulher, antes de você fazer aí o que você pretendia fazer um pouco de comida para você e para o seu filho, eu te digo o seguinte: faça para mim, traga para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite não faltará na tua botija, e a farinha não faltará na sua panela. Eu sou o Deus da provisão. Veja que a terra toda estava com uma seca, em que as pessoas não tinham condições de buscar alimento em lugar nenhum. E a situação dessa mulher era muito mais complicada, porque era uma mulher viúva, que tinha que cuidar ainda do seu filho. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja a situação, quando nós estamos com Deus, Ele nos ensina que Ele é o Deus da provisão. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que mesmo diante de uma situação em que não há trabalho, em que muitas pessoas foram dispensadas, aqueles que estão com Deus não lhe faltarão o pão de cada dia, não lhe faltarão provisão, porque Deus sustenta. Não que não devemos buscar, não que não devemos correr atrás, mas Deus é o Deus que sustenta, é o Deus da provisão. Devemos estar com Deus, porque Ele quer trabalhar na nossa vida e muitas vezes nos mostrar que Ele é o Deus da provisão. Acredite que Deus é um Deus de provisão.
e deixa Ele trabalhar, querido, em nome de Jesus. E aí no versículo 15, ele diz à mulher: a mulher tem uma atitude de fé. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Atitude de fé. Ela poderia simplesmente ter negado a farinha, ter negado o azeite, e falar assim: só tem um pouco, eu vou comer, eu e meu filho, e vou morrer, como ela tinha declarado nos versículos anteriores. Mas ela reconheceu ali o homem de Deus, reconheceu que através daquele homem haveria uma mudança na situação, e ela fez segundo a palavra do profeta Elias. Palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que tem poder. A palavra de Deus tem poder. Deus quer trabalhar na sua vida, querido. E quer trabalhar de forma a te ensinar a ter fé. E muitas vezes nós não aprendemos ou não exercitamos a nossa fé porque temos uma vida confortável e não precisamos correr atrás ou falar com Deus a respeito das nossas questões particulares. Mas algumas vezes, e eu acredito que muitas pessoas estão passando por este momento agora, em que nós somos obrigados a falar com Deus e exercitar a nossa fé. Senhor Deus, olha para o meu celeiro. Senhor Deus, olha para as minhas finanças. Senhor Deus, olha para a minha situação atual. Algo precisa ser feito. Alguma atitude precisa ser tomada. Eu não sei o que fazer, só sei que a provisão está acabando, só sei que a situação está se complicando, só sei que eu não vejo um futuro muito bom, mas diante da tua palavra eu vou descansar. Diante da tua palavra eu vou ter fé. Diante da tua palavra eu vou esperar um futuro melhor. Diante da tua palavra. E essa palavra que o profeta Elias disse no versículo 14: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E no versículo 16 ele diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite também não faltou. E segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Elias. Creiamos na palavra do Senhor em nome de Jesus, porque Ele é quem vai nos sustentar e vai usar muitas vezes pessoas para te abençoar, para te dar a provisão. Creia no poder de Deus, creia que Deus pode fazer isso em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus chegou através do profeta Elias em uma casa em que o último recurso já estava para ser utilizado. O último. Mas com apenas um pouquinho de farinha na panela, com apenas um pouquinho de azeite na botija, através da palavra que veio do profeta Elias, eles comeram por muitos dias, até que houve chuva naquela terra. E a seca que foi anunciada pelo profeta Elias durou 3 anos. Foram tempos difíceis, esses tempos atravessados, mas o Senhor cuidou em nome de Jesus. Eu quero orar por você e quero te colocar diante do Senhor. E eu quero fazer, na verdade, 2 orações. A primeira, colocando você, meu querido, minha querida, diante do Senhor, que tem passado por essa situação e tem visto que muitas vezes não tem
tido condições de prover o recurso da sua casa, não tem tido condições de trazer as coisas que precisam, de necessidade, mas eu sei, querido, que Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é um Deus que cuida, é um Deus que dá a provisão, mas nós devemos estar com Ele, nós devemos estar na Tua presença, em nome de Jesus. Então, se você, por acaso, já ouviu falar desse Deus, ou já andou com esse Deus, e hoje não está mais na presença desse Deus, eu convido você a estar buscando a esse Deus nesse momento, voltando para Ele em nome de Jesus. Convido você, querido, em nome de Jesus, a estar na presença de Deus e saber da tua provisão, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor, primeiro, Senhor, aquelas pessoas que, assim como a mulher, a viúva de Sarepta, Senhor, encontrou o teu servo Elias, Senhor, e ali ela soube do Deus que é o Senhor, meu Pai. E através desse entendimento de quem era o Senhor, ela pôde então viver os milagres oferecidos pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, coloco diante do Senhor, Pai, todas as pessoas que, por qualquer motivo que seja, Senhor, estão olhando para as suas vidas, as suas provisões, e não têm tido esperança ou não têm tido visão de futuro, Senhor, e acham, como aquela viúva achava, que provavelmente o futuro será a morte, Senhor. Peço misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Peço que o Senhor esteja, Deus Santo, cuidando, Senhor, dessas pessoas e esteja operando milagres, Senhor, assim como o Senhor fez na casa da viúva de Sarepta, Senhor. Esteja dando a provisão, esteja abrindo portas, esteja em nome de Jesus fazendo o teu trabalhar nessas vidas, Senhor, para que eles entendam, Senhor, e exercitem a fé, Senhor, e saibam que o Senhor é o Deus de provisão. Em nome de Jesus. Amém.